Olá, meu nome é Rafael, eu vou apresentar um pouco sobre a etnia do Guarani Nandeva. Primeiro, quem são? Eles são oriundos dos povos do Paraná e Guairá. E, historicamente, depois eles migraram para o Mato Grosso do Sul, onde está a maior concentração da população desse povo atualmente. A gente pode falar ainda um pouco sobre a língua, que é muito importante, porque ela está associada principalmente à identidade étnica daquele povo, então tendo uma relevância tanto cosmológica quanto religiosa. Além disso, Nandevas também eles vão falar dialetos do Guarani, pertencentes à família linguística Tupi-Guarani, e do tronco tupi. Agora, a organização social. Os Guarani então, eles vão se organizar em uma sociedade com base de família extensa. Então, formando uma unidade social e econômica, uma unidade de produção e consumo, ou seja, uma comunidade de subsistência. Essas famílias então, elas vão viver em habitações isoladas chamadas de tecorra, que nelas são centradas as casas do Tamoi, que é o ponto de reunião familiar onde vão ocorrer e vai acontecer a maioria dos rituais sagrados ali. Politicamente, os guaranis, eles são muito hábeis. Então, cada tecorro ele é liderado por um chefe chamado de Tamoi. Esse líder vai representar a comunidade ali nas relações com o Estado brasileiro. Mas seu poder é relativo, então sempre existe ali aquele respeito de autonomia do Tamoi com a autonomia das famílias extensas. Então, sem materialização, sem uma coisa autoritária. Concepção do corpo, então, para os Guarani. A concepção para ele está interligada diretamente com a espiritualidade e as práticas culturais. Os Guarani não devem, então, vão procurar o corpo que ele não é como visto apenas como uma atividade física, mas também como um vínculo espiritual que vai se conectar ali com o cosmos e o mundo espiritual através de rituais e práticas sagradas. O cuidado que se tem com o corpo, então, é visto como uma forma para achar aquele equilíbrio essencial para manter entre o físico e o espiritual. Passando para o movimento corporal, então, a gente tem as danças e rituais. O Geroque é a principal dança sagrada e ela é uma das principais formas de movimento corporal, porque ela não é vista apenas como uma expressão artística, mas também um ritual sagrado que vai conectar os Andevas com o mundo espiritual e seus ancestrais, trazendo todo aspecto ali mitológico e também, enfim, da sua cultura. A dança, então, vai ser realizada em ocasiões especiais e também, além disso, existem outros rituais que são frequentes. A gente também pode citar as práticas cotidianas, que além das danças rituais, eles também vão envolver o movimento corporal. Então, os jogos tradicionais da cultura guarani, que vão promover, então, o social, a coesão social e a saúde física. E nisso se encaixa o papel da educação física, trazendo, então, essa integração como uma forma de aprendizado e manutenção da saúde para os participantes. E, por fim, a gente acaba dizendo que todo esse ramo tem um significado cultural forte ali na sociedade dessa etnia, porque existe uma relação com a natureza, que onde o movimento corporal ele está profundamente conectado à natureza. E os movimentos, muitas vezes, vão acabar imitando elementos naturais e de animais, refletindo então aquela sua relação e interação de respeito com a natureza. E por fim, a gente acaba dizendo que existe uma expressão de identidade muito forte nesse povo, uma vez que as práticas corporais, elas vão expressar sua identidade cultural e passam então por conhecimentos, tradições de geração para geração. Eu sou o Pedro, eu vou apresentar sobre o povo Arapiuns e Baixos Tapajós. Bem rapidamente, quem são? O povo Arapiuns, ele se localiza em Santarém, no Pará, na região dos Baixos Tapajós, junto com outros 13 povos originários que ali também habitam e que dividem ali os espaços dos rios Arapiuns e Tapajós. Só os Arapiuns, eles já têm uma sociedade formada minimamente por 2.204 indivíduos. Não tem uma data certa de onde surgiram, um ano certo colocado na sua origem, mas é certo que a invasão colonial europeia fez com que muitos deles tivessem que migrar, trocar suas regiões, trocar suas práticas e perdessem muito da sua identidade, né? Como diversos povos indígenas que a gente vê até hoje nessa mesma situação. Mas lá a gente teve um movimento a partir do GCI, Grupo de Consciência Indígena, que foi fundado em 1997, que retomou a luta pela autoidentificação dos povos e a autodeterminação dos mesmos também nesses territórios, né? Resgatando aí, por exemplo, a linguagem, a língua Nhengatu e Munduruku, que ambas são faladas, né, não as duas em todos os povos, mas ambas são faladas dentre os 14 povos que ali habitam, né, dentre eles o Arapiuns. Da organização social, rapidamente, teve esse GCI, né, o Grupo de Consciência Indígena, que voltou com a autodeterminação. Lá, eles, por serem 14 povos muito próximos, muito parecidos, eles têm um Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o chamado CITA, né, é uma organização que rege, né, tanto juridicamente quanto politicamente os espaços, né, desses 14 povos, né, então pensam em estratégias, movimentos, iniciativas para esses povos nesses espaços. Além disso, também tem os conselhos territoriais, que eles têm separadamente por territórios, em alguns territórios onde exige mais organização imediata, onde exige uma organização mais próxima, que o CITA muitas vezes não consegue responder à altura, se tem os conselhos territoriais para conseguir fazer esse meio campo. E além disso, ainda tem os líderes, né, dos próprios povos, das próprias etnias, como o pajé, o cacique, ou mesmo lideranças independentes, né, figuras que não necessariamente têm um cargo
dentro da aldeia, mas que são referências, lideranças, referências políticas ou de movimentos locais, né? E para eles, né, eles têm essa questão do território, e já entro também na concepção corporal, que é que o território ele não é algo simplesmente um espaço privado, um espaço, uma terra é minha casa, é minha propriedade, algo nesse sentido, mas não, também tem a ver com o espaço do corpo, do papel do corpo do indígena, né, que é a matéria dentro do território, e essa matéria dentro do território também é matéria espiritual, também reflete o espírito, e como o próprio Alexandre Arapiun, um jovem que a gente entrevistou nesse trabalho, apresenta que é um espaço dinâmico, né? E além disso, o GCI foi muito fundamental, dando os primeiros passos sobre a educação indígena nesses 14 povos, né? Então, lá eles também têm uma cultura muito integrada com a educação indígena, inclusive dentro das próprias universidades que ali se colocam à disposição. E os movimentos corporal, então, nos Arapiuns a gente tem desde as danças rituais, danças, cânticos e ritos à base do carimbó, que é muito tradicional do Pará. A gente tem os rituais com banhos e ervas perfumadas, mas também os Arapiuns não têm o que a gente vê em muitas outras aldeias, em outros povos, que os ritos de passagem de idade também, né, que a gente vê em outras culturas. Para além disso, das práticas cotidianas, a gente tem as plantações, as colheitas, as caças noturnas, pescarias, evitando a lua pina, que é a única iluminação noturna no momento que eles caçam, né, não caçam com materiais, com outras tecnologias fora as caças práticas, as pescarias práticas, né? Além disso, tem os grafismos corporais também, né? No caso dos Arapiuns, os grafismos de jiboia no corpo, né? E os jogos indígenas que a gente já deu uma olhada aí ao longo das aulas, né? Que tem aí desde o futebol brasileiro, enfim, como todo o Brasil mas também a natação no rio, a canoagem, arco e flecha, a corrida de tora, que a gente já viu em aula, cabo de guerra, que são mais localizados nas comunidades indígenas, né? E lá, a gente, por ter 14 povos diferentes, a gente também tem uma disputa aí entre as próprias escolas indígenas, que lá tem, como eu falei anteriormente, o maior movimento de educação indígena também, né? E lá, para eles, também é obrigatório o grafismo corporal e o uso da língua materna dentre as apresentações que todos os times de todos os povos têm que estar fazendo gradativamente, cada vez que há esse tipo de competição. Aqui começou a apresentação, que eu não vou estar aqui para poder rodar, porque é mais de uma hora de apresentação, mas tem um pouco aí da entrevista com o Alexandre Arapiun, que fez conosco, né, uma apresentação com mais detalhes sobre o seu povo, mas também sobre os povos dos Baixos Tapajós. E por fim, as referências, né? Os sites recomendados pela professora, a entrevista com o Alexandre e o Instagram do CITA, né? Do Conselho Indígena Tapajó Arapiun também. É isso.